Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 até o versículo 31. Esse trecho está dentro de um trecho maior que trata sobre exortação. Seguindo o método que o autor da Carta aos Hebreus utiliza, apresentando primeiramente a doutrina, uma exposição da fé, da crença, do dogma, daquilo que se cria, segue-se uma exposição exortativa, de forma que a doutrina apresentada não fique apenas no campo da teoria ou da crença, mas ela se transforme em prática, em vida prática, em comportamento. Assim, o nosso autor sempre vai utilizar, seguindo a apresentação da doutrina, uma exortação aos crentes. Nesse trecho, nós encontramos uma exortação a respeito da apostasia. A palavra apostasia significa afastamento. É uma palavra que define aquele que antes era um crente, aderiu à fé, um membro da comunidade que confessava a Cristo como seu Salvador e Senhor, tendo crido na sua morte pelos seus pecados, mas que no determinado momento da sua trajetória, ele abandona, ele renuncia a essa fé, a essa crença recebida. Então, o nosso autor, ele exorta a comunidade para a qual ele dirige o seu texto para tomarem cuidado com esse afastamento. Seguindo a doutrina que ele vem expondo de que estamos numa nova aliança inaugurada pelo sacrifício de Cristo, pelo seu sangue derramado, tem-se agora na nossa relação com Deus uma segunda aliança, apresentando as citações de Jeremias, por exemplo, já abordada nos trechos anteriores, para corroborar da promessa, da profecia de que viria uma segunda aliança. Essa segunda aliança se estabelece no sangue de Cristo, diferente da primeira, onde os sacrifícios de animais eram oferecidos constantemente. Agora, na segunda aliança, Cristo oferece-se a si mesmo, o seu próprio sangue, uma vez apenas, visto que, tornando-se humano, ele compartilha da humanidade de todas as características próprias do ser humano, entre elas a dor e a morte. E como ao ser humano está determinado morrer uma só vez, assim também Cristo, compartilhando da nossa humanidade, morre, se oferece uma vez por todas, não mais havendo um segundo sacrifício ou uma segunda morte. A partir desta doutrina, desta crença, o nosso autor então adverte aos seus primeiros leitores ouvintes do perigo do afastamento. Então, basicamente, é a temática que vai percorrer os versos 26 até o verso 31, ou seja, a abordagem a respeito da apostasia. O verso 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Claramente, ele está se dirigindo a uma comunidade cristã. Claramente, ele está falando para aqueles que estão na comunidade cristã. E ele está dizendo à igreja a qual ele se dirige, que não é restrita à igreja da sua época, mas é um ensino cristão para todas as igrejas de todas as épocas. E aí ele diz: se termos sido iluminados, ou seja, termos o conhecimento da verdade, temos tido
esse encontro com Cristo. E claramente apresenta isso, olha, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, esse pleno conhecimento da verdade recebido se aplica ao momento da adesão a Cristo, ao momento em que o Espírito nos ilumina, nos conscientizamos dos nossos pecados e cremos que Jesus Cristo morreu por eles. Esse é o momento do pleno conhecimento da verdade. Após este momento, decidirmos com toda a deliberalidade vivermos no pecado, na transgressão, então ele diz: já não resta sacrifícios pelos pecados. Por quê? Porque Cristo não vai morrer uma segunda vez. A sua morte é única e a sua redenção é única. Se rejeitamos essa redenção, se viramos as costas para Cristo, se não queremos mais seguir a Cristo, não confiamos mais na sua morte expiatória e decidimos viver em oposição aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, logo ele diz: não resta um segundo sacrifício. Falando-se então daquele que se afasta deliberadamente, daquele que decide não mais seguir o caminho do Senhor. Não resta sacrifício, um segundo sacrifício. A menos que ele se arrependa e volte-se e confie novamente no único e primeiro sacrifício recebido, ele será perdoado provavelmente, ou certamente. Mas se ele decide viver deliberadamente e rejeitando a salvação uma hora crida e recebida, não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Ou seja, o sacrifício está falando da redenção, do perdão. Claramente o nosso autor expõe que havia essa possibilidade. Do contrário, por que ele falaria isso? Por que ele apresentaria essa exortação? Para que ele falaria com essa preocupação para a comunidade cristã a qual ele se dirige, se não houvesse nenhuma possibilidade de alguém afastando-se de Cristo, apostatando-se, virando as costas para o sacrifício, ainda ter a sua condição salvífica mantida? Não faria sentido. Então, a gente precisa compreender que as razões que levam o nosso autor a escrever tais advertências é porque ele e a sua comunidade cria nessa possibilidade. E aqueles que creem diferente não podem anular o texto, aquilo que está escrito. Não pode distorcer e dizer não é bem assim. Bem, é bem assim, sim. Se outros pensavam diferente, é uma crença de cada um. Mas o nosso autor claramente diz que há essa possibilidade. E aí ele avança no verso 27. Pelo contrário, além de não haver sacrifício mais pelo pecado, ele avança dizendo: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Os apóstatas se tornam adversários da fé cristã. Uma vez tendo aderido, crido, iluminados, estando na comunidade, compartilhando da fé, ao se oporem a ela, eles se tornam adversários. Então, não havendo mais sacrifício, redenção para os seus pecados deliberadamente decididos praticarem, também há expectativa de juízo. Então, claramente, o nosso autor apresenta isso e ele está escrevendo para os cristãos, para a comunidade cristã. Ele não está falando daqueles que estão lá fora que nunca aderiram a Cristo, que nunca entregaram a sua vida, nunca foram iluminados, nunca depositaram em Cristo a sua confiança. Ele está falando para as comunidades cristãs. Agora, nos versos 28 e 29, ele vai confirmar aquilo que foi estabelecido por ele nos versos 26 e 27, partindo de um exemplo, de uma referência na primeira aliança. Então, ele falando agora da primeira aliança para estabelecer um paralelismo, ele diz: sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, então, na primeira aliança,
não havia perdão para aquele que rejeitava a lei, e só lhe restava a morte. A morte era a exclusão, era o rompimento da comunidade, da condição de povo de Deus. Verso 29. Aí ele pergunta, ele faz uma pergunta retórica, do qual fica claro a resposta. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, que pisou, que esnobou com os pés, ou pisou com os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, que severidade será dada a este? Certamente uma pergunta retórica, cuja resposta é uma severidade maior. Será tratado com um castigo maior do que aquele que na primeira aliança transgredia. Qual era o castigo da primeira aliança para o que transgredia? A morte. Então há um castigo maior. É a pergunta retórica que ele nos apresenta, cuja resposta somos induzidos a responder. Maior. Há uma severidade maior. E por que é maior? E aí ele vai fazer então uma comparação dos elementos da primeira aliança com os elementos da segunda aliança. Na primeira aliança, aquele que era castigado com severidade, ele o era porque ele profanava, ou seja, ele rejeitava a aliança, a lei de Moisés. Verso 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. A rejeição à lei de Moisés. Agora, na segunda aliança, ele faz um paralelo entre Moisés e Jesus. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Moisés na primeira aliança, Jesus na segunda aliança. Profanou a aliança, ou seja, rejeitou a lei. Agora aqui, profanou o sangue da aliança. E junto ao profanar, ultrajar o Espírito da graça. Então fica claro que este a quem o nosso autor se dirige, aqueles a quem ele adverte, tinham, em primeiro lugar, aceito o sangue de Cristo como redentor dos seus pecados. Tinham sido santificados pelo Espírito da graça. Todos os elementos próprios de uma conversão estão presentes aqui no verso 29. E ao rejeitar esses elementos nos quais o crente lá da comunidade a qual ele se dirige participou, ele então terá um castigo mais severo. Bem, isso não significa que aquele que se afastava, apostatava, negava, não pudesse retornar. A probabilidade era muito pequena de haver um retorno, mas se acontecesse, creio eu, seria aceito na comunidade e recebido e perdoado, como nós observamos no texto de Paulo aos Coríntios sobre o transgressor, aquele que pecou gravemente, que negava o compromisso e os mandamentos de Cristo e depois arrependido é restaurado a comunhão. Então, eu não creio que as portas se fechassem absolutamente para aquele que arrependido decidisse voltar. Mas aquele que não se arrependesse, aquele que se mantivesse na sua apostasia, no seu afastamento, então esse estaria condenado, como o nosso autor diz aqui. Ele não está falando de alguém que supostamente fingiu ter se convertido. As suas palavras claramente mostram que ele está falando de alguém que recebeu o sangue da aliança, que foi santificado pelo Espírito da graça. Então, não adianta a gente se esforçar para alterar o texto para que ele se adeque às doutrinas das nossas comunidades cristãs, daquilo que a gente crê na igreja. O que a gente está lendo é o que se cria na comunidade cristã primitiva, a qual o nosso autor dirige a sua carta. Ele cria o que está aqui manifesto, e a sua comunidade também cria desta maneira. Por isso ele adverte.
Se não houvesse esse perigo, se não houvesse essa possibilidade, então ele não advertia. E essa advertência é uma advertência que inclina-se para a negatividade, ou seja, ele apresenta aquilo de ruim que vai acontecer. E aí ele finaliza o nosso trecho, nos versos 30 e 31, fazendo uma citação bíblica, fazendo uma citação do Antigo Testamento, assim que chamamos, que era a Bíblia da igreja primitiva, a Bíblia que se lia, era a Bíblia da qual se baseava o sermão, a pregação e o ensino. Aí ele diz, ora, nós conhecemos aquele que disse lá na primeira aliança, especificamente Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. No texto de Deuteronômio, ao pé da letra, está escrito, a mim pertence a vingança e a retribuição. O nosso autor transforma a retribuição aqui num verbo e apresentando Deus como sujeito. Eu retribuirei. Essa forma de apresentar a citação de Deuteronômio 32, 35 também aparece em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12. Então a gente observa ali que há uma construção já estabelecida nessa forma em que a mim pertence a vingança, eu retribuirei, mesmo não estando exatamente assim no texto de Deuteronômio 32, 35, uma pequena variação, mas assim a gente encontra, tanto em Paulo quanto aqui, uma citação formatada neste modelo assim apresentada nas pregações das igrejas primitivas. E aí ele cita, numa outra passagem, Salmo 135, versículo 14, ele diz, o Senhor julgará o seu povo. Claramente ele está falando para a comunidade cristã, claramente ele está falando para o corpo de Cristo, para aqueles que se reúnem em nome de Cristo. Ele não está falando sobre os de fora, sobre os que nunca creram, nunca aderiram, nunca se tornaram seguidores de Jesus. Não é para eles que ele está falando, e sim para os de dentro, aqueles que pertencem ao povo, à igreja, o corpo de Cristo. É a eles que ele está se dirigindo. E aí finaliza com uma ameaça, parecida com a apresentada no verso 26, porque o trecho inicia com uma ameaça e termina com uma ameaça. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, essa ameaça tem um propósito exortativo de alertar os crentes a não se afastarem da fé, a não negligenciarem os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus realizou por eles. Então, o trecho se dirige às comunidades cristãs. Muitas vezes, eu já observei pessoas citando esse trecho para se referir a descrentes, as pessoas que nunca aderiram a Cristo, nunca se tornaram seguidores de Cristo. Nesse sentido, é um abuso do texto, porque o texto não está se referindo aos descrentes, mas àqueles que estão na comunidade cristã. E outras vezes também já observei irmãos utilizando esse versículo, verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivos, para falar contra alguém que ele não gosta, né? Que fez algo que o desagradou, que pecou contra ele, né? Como um uso do texto para ameaça e desejo que a vingança venha sobre o irmão a qual ele não gosta, né? Não é assim, o texto está se referindo a toda a comunidade cristã, é um alerta aos cristãos, há um alerta à igreja para que não abandone o caminho do Senhor. O próximo trecho que nós vamos abordar no próximo vídeo, ele vai continuar falando sobre a apostasia, sobre a deserção, mas ele vai ressaltar os aspectos positivos desses cristãos primitivos, a qual a carta se dirige, mostrando a eles que vale a pena manter-se firme, pois temos a promessa, temos uma esperança. Enquanto o nosso trecho deste vídeo trata a partir de uma proposta negativa, apontando aquilo de ruim que vai acontecer, no próximo ele vai ressaltar as coisas positivas desses primeiros leitores ouvintes. Que o Senhor nos ajude a nos manter firmes no caminho do Senhor, não se afastando dos seus mandamentos. Um abraço.